a identidade do catequista, o testemunho do catequista, a valorização do próprio catequista, naquilo que ele é como pessoa, como chamado por Deus, chamada por Deus para evangelizar. Relaciona-se sempre hoje a concepção do saber ser com o que torna evidente até que ponto a identidade pessoal é sempre uma identidade relacional. Primeiro, é claro, então, é o ser catequista. O saber ser catequista está dentro dessa dinâmica do relacionamento com os outros, da vivência também, de maneira muito especial, do grupo de catequista. Além disso, para que o catequista desempenhe a sua função de maneira adequada, a formação estará atenta também à dimensão do saber, é claro, que implica uma dupla fidelidade. Dupla fidelidade à mensagem que o catequista deve transmitir, recebe e transmite, e a pessoa, no contexto em que ele evangeliza. Então, temos que ter dupla fidelidade. A mensagem que nós recebemos, a mensagem a qual nós somos portadores, da qual nós somos portadores, e esse dinamismo de levar essa mensagem na realidade muito pessoal, por que não dizer íntima, de cada pessoa, Por fim, sendo a catequese um ato comunicativo e educativo, a formação não esquecerá a dimensão do saber fazer. Então nós temos o ser catequista, o saber ser dentro de uma identidade relacional, esta capacidade de saber fazer a catequese, de sempre desenvolver a dinâmica, a pedagogia, o conhecimento de como levar esta palavra, como fazer esta palavra chegar no coração das pessoas. Quem são, na verdade, então, os catequistas? São pessoas que fizeram a experiência do amor de Deus e que só por ele se colocam ao serviço do anúncio do reino. A consciência dos próprios limites não pode levar o catequista a perder a coragem de acolher o chamamento para servir. Pelo contrário, ele deve responder com confiança na relação viva com o Senhor e no desejo de viver ainda mais com autenticidade a vida cristã. O catequista, antes de tudo, é aquele que experimenta um encontro pessoal profundo com Jesus Cristo na comunidade de fé. Ser e saber ser com os outros. Assim se desenvolve a maturidade humana cristã e a consciência missionária. Na dimensão do ser, o catequista é formado para se tornar testemunha da fé e também guardião da memória de Deus. A formação ajuda o catequista a reconsiderar a sua própria ação catequética como uma oportunidade de crescimento humano e cristão. Você vai crescendo enquanto se forma na condição de catequista. Com base numa maturidade humana inicial, o catequista é chamado a crescer constantemente no equilíbrio afetivo, no sentido crítico, no esforço da unidade, da comunhão, da liberdade interior, vivendo relações que sustentem e enriqueçam a sua própria fé. O catequista será sempre uma pessoa de referência, que exerce, de certa forma, uma autoridade, e essa autoridade deve ser desenvolvida na dinâmica do encontro com Jesus Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Ajudados a identificar a modalidade correta para viver a sua autoridade unicamente, então, nessa capacidade de serviço aos irmãos. O saber do catequista. Formação bíblico-teológica e conhecimento da pessoa humana e do contexto social. Será necessário não subestimar a exigência deste aspecto da formação, que está intimamente ligado ao desejo de aprofundar o conhecimento daquele que na fé o catequista já reconheceu como seu Senhor. A assimilação do conteúdo da fé
como sabedoria da fé, da própria fé, acontece, antes de mais nada, através da familiaridade com a Sagrada Escritura. Como é que o catequista se forma? A partir do encontro com a Sagrada Escritura, através da sua vida pessoal, comunitária, de oração, dessa busca de conhecer o novo catecismo da Igreja Católica, de conhecer os documentos da Igreja, os documentos do magistério da Igreja. Por isso é necessário que o catequista conheça as grandes etapas da história da salvação, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a história da Igreja, à luz do mistério da Páscoa de Cristo Jesus. Também é claro que o catequista precisa, na sua formação, conhecer os núcleos essenciais da mensagem e da experiência cristã, o símbolo da fé, o credo, a liturgia, os sacramentos, a vida moral cristã, a vida de oração, os elementos principais do magistério da Igreja acerca do anúncio do Evangelho e da catequese. O conteúdo, na verdade, desta formação deve estar ligado a alguns aspectos fundamentais. O que deveremos ter sempre mais na formação dos catequistas? Quais os pontos principais para uma boa formação dos nossos catequistas? Primeiro, o caráter de síntese, do querigma, do anúncio principal, que carregamos e assimilamos, que aprofundamos a cada dia. Portanto, é um anúncio claro, um anúncio preciso, um anúncio resumido, que dá a entender o todo de nossa experiência de fé. A qualidade é também narrativa dos relatos bíblicos. Precisamos cada vez mais conhecer a Sagrada Escritura, desenvolver ali esta contemplação. Conhecimento também se dá através da contemplação daquilo que nós lemos, é meditar profundamente os textos sagrados. Também o estilo catequético dos conteúdos teológicos. Precisamos conhecer a teologia, precisamos nos aprimorar no conhecimento de nossa fé, que ilumina a nossa razão, porque entre fé e razão não existe nenhuma contradição. Um conhecimento também apologético, no sentido de dar as razões de nossa esperança, de oferecer ao mundo uma linguagem bem atual da nossa experiência de fé. Alguns critérios também orientam o uso das ciências humanas. Nós precisamos, é claro, buscar o conteúdo das ciências humanas, da pedagogia, da psicologia, da antropologia. Nós não podemos deixar de usar esses recursos, porque são recursos que apresentam a própria dinâmica também do Espírito Santo. O Espírito Santo que favorece o conhecimento pedagógico, que favorece também o conhecimento psicológico e antropológico. O saber fazer, a formação pedagógica e também metodológica do catequista é algo fundamental. Na dimensão do saber fazer, o catequista forma-se para crescer como educador e comunicador. O catequista é um educador que facilita o amadurecimento da fé. O catecúmeno ou catequizando realizam com a ajuda do Espírito Santo, com o apoio do catequista, a sua própria vida de fé. Por isso nós precisamos ter catequistas que tenham uma boa formação, que saibam fazer essa transmissão da fé a partir sempre do seu testemunho.